Se Deus trouxe você nesse vídeo aqui, porque você precisa ouvir essa palavra. Então não saia, fique assistindo, porque essa mensagem ela veio para mudar a sua vida. Você é uma pessoa que tem orado, uma pessoa que tem buscado, uma pessoa que tem insistido diante de Deus e até agora você não está sendo respondido. Ou pensa que não está. Às vezes Deus está e você não consegue perceber. Nós precisamos entender a forma que Deus fala conosco, nós precisamos entender a forma que nós devemos orar, nós precisamos entender a maneira correta de nos apresentarmos diante de Deus, como está escrito na palavra, apresentar diante de Deus como um varão aprovado. Existem muitas pessoas que oram, que buscam, que fazem campanha, que insistem, que repetem, e Deus não responde. E não responde mesmo porque Ele não vai de encontro com a sua palavra. E se você ficar assistindo até o final aqui, você vai entender o porquê que Deus não responde essas pessoas. Porque a oração ela é simples, a oração ela precisa ser objetiva, ela precisa ser pura e eficaz. E assim Deus responde. Como diz a palavra, a oração tem muito efeito. O apóstolo Pedro que disse que uma pequena oração pode perdoar pecado e curar até os doentes. Então o poder da oração é tremendo. Então fique assistindo. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, após ouvir essa palavra, após receber essa graça, após aprender com o Espírito Santo através desse vídeo, fortalece o canal, se inscreve, aperta o sininho para que quando tiver mais mensagem você seja notificado e essa mensagem pode chegar para mais pessoas através do seu engajamento. A oração é tão importante na vida das pessoas que muitas pessoas não levam a sério. A oração é tão forte, tão poderosa, que Jesus passava horas, dias orando. Ele se retirou 40 dias no deserto para se encher, para se revestir da graça de Deus. Uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, ou qualquer que seja, não precisa ser cristã, qualquer pessoa, ele precisa ter uma vida de oração. Talvez você não entenda como oração, você que não é cristão, mas pode ser meditação, pode ser aquele momento que você tira ali para se revestir, para se conectar com Deus, para se conectar com, como você pode chamar aí, não sei se você acredita na palavra Deus, mas no universo, enfim, mas esse poder, essa glória, essa majestade que está em todo lugar, você precisa tirar um momento da sua vida para estar com isso. Porque Deus não pode ser tocado, não pode ser visto, não pode ser pegado, mas ele pode ser sentido na alma, pode ser sentido no coração. Foi isso que Jesus mostrou para nós. E nós precisamos verbalizar muitas das vezes isso através do nosso diálogo, através das nossas orações, nossa fala com Deus, porque é dessa forma que nós confirmamos aquilo que está lá dentro. Jesus disse assim que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos fazer as nossas orações e falar com Deus de uma forma sincera, de uma forma real, de uma forma verdadeira, para que Deus responda as nossas orações. Jesus chega a dizer para o apóstolo Pedro, na hora que ele foi para ser crucificado, isso é o seguinte: se eu pedir ao meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos e destruiria esse soldado. Ou seja, a oração é tão forte, ela é tão poderosa quando ela é feita de uma forma eficaz, que Deus pode enviar até uma legião de anjos. O apóstolo Pedro, quando começou o ministério dele, falar do amor de Jesus, pregar o evangelho, houve aquela perseguição e aqueles homens colocou ele dentro da prisão. Os irmãos começaram a orar, pedir a misericórdia de Deus para dar o livramento para o apóstolo Pedro. Diz a palavra do Senhor que Deus mandou um anjo lá na prisão, Deus mandou um anjo lá onde ele estava e libertou o apóstolo Pedro. A oração faz Deus fazer coisas tremendas, meus amados. Então, você precisa entender como fazer uma oração verdadeira, uma oração real, para Deus operar milagre na sua vida. Existem muitos exemplos da palavra de Deus. Um personagem chamado Jabes. Deus mudou completamente a vida deste homem. Deus mudou radicalmente a vida desse homem. Sabe por que Deus não responde muitas pessoas por aí que oram, que buscam, que clamam a Deus? Porque veja bem, Deus só vai responder uma oração primeiro. Ela tem que ser sincera, tem que ser da alma, tem que ser do coração, não pode ser só da boca e da mente. A mente não foi feita para orar, a oração tem que vir do coração. Quando a Bíblia fala coração, fala no centro da alma, fala dentro do centro do corpo humano, é dali que tem que vir a oração. Só que para vir essa oração dali, você precisa estar com esse coração limpo. Você não pode ter ofensas, não pode ter rancor contra os seus irmãos, porque isso faz com que exista uma barreira, uma camada ali,
que não deixa você se conectar com Deus, não deixa Deus trazer para você ali as respostas que você precisa. Nos menciona que Daniel orou por 21 dias, as suas orações ali chegavam diante de Deus, mas quando Deus enviava a resposta, os anjos malignos tentavam impedir dessa resposta chegar. Mas ele não desanimou, era uma prova que Deus estava dando para ele. Talvez você está passando para a mesma coisa, você está orando, é necessário você continuar. Daniel precisou orar 21 dias para Deus responder ele. Talvez você não precise orar 21 dias, talvez um dia, 2, não importa. Às vezes com uma oração, nós precisamos entender os propósitos de Deus através do nosso coração, da nossa fé que nós temos em Deus, para entender que Deus responde, mas quando nós fazemos da forma correta, quando nós fazemos da forma certa. Então, nós precisamos primeiro limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, perdoar o nosso semelhante, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Muitas pessoas ignoram a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso é um modelo perfeito que Jesus nos deu de como fazer uma oração eficaz, uma oração que vai trazer respostas reais que pode mudar a nossa vida. Você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma situação que você acha que não vai conseguir vencer, o caminho que Deus está dando para você hoje é a oração. Mas uma oração sincera, uma oração real, porque Deus responde. A oração, meu amado, a oração é tão forte quando você faz ela com eficácia, quando você faz ela com verdade, que diz a palavra do Senhor que um rei chamado Ezequias, ele orou diante de Deus, quando o profeta disse para ele que ele ia morrer. Deus já tinha determinado para Ezequias que ele ia partir, que era para ele colocar a vida em ordem, que ele ia morrer. Mas quando o profeta saiu, ele virou para o lado da parede, começou a chorar, começou a orar, começou a pedir a Deus com sinceridade. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus ordenou para que ele voltasse e acrescentasse mais 15 anos de vida. A oração muda os planos de Deus. Veja bem, Deus determina uma coisa, mas se você orar com sinceridade e comover o coração de Deus, a oração pode mudar toda a sua vida, pode mudar todos os propósitos de Deus na sua vida para melhor. Aquilo que Deus já tinha dado já é bom, Deus pode fazer com que aquilo se torne melhor através de uma oração. Mas tem que ser uma oração, como diz a palavra, com o coração quebrantado, com a alma quebrantada, um coração puro, e Deus vai te ouvir. Não adianta você se apresentar diante de Deus com um coração amargurado, com um coração rancoroso, um coração cheio de mágoa. Deus não vai ouvir essas orações. Não adianta você apresentar diante de Deus brigado com o seu cônjuge, brigado com aquelas pessoas que você está ali convivendo. Isso Deus não vai responder essas orações. É o caso de muitas pessoas não ter tido as suas orações respondidas, não ter tido as suas orações alcançadas, porque as pessoas querem ir diante de Deus com aquele monte de problema, com aquelas monte de dificuldades, mas com o coração pesado, com a alma cansada ali, cheia de mágoa, cheia de tristeza, cheia de rancor, de todos os sentimentos ruins. É impossível você se conectar com Deus. Não é que Deus não vai responder, mas aquilo se torna uma barreira tão forte, tão grande, que as suas orações não atravessam. Você não consegue se comunicar com Deus. Deus não consegue te alcançar através dessa barreira. Porque você mesmo que colocou, não sei que coloca barreira diante de você. Nós somos separados diante de Deus pelos nossos pecados. A Bíblia, quando fala pecado, é pelas nossas ações, pelas nossas decisões que nós vamos tomando. Isso vai nos impedindo de nos conectar com Deus. Imagina você com o coração rancoroso, coração todo amargurado. Como Deus vai te responder? Deus não vai responder você, sabe por quê? Porque quando você está com o coração amargurado, coração rancoroso, você não quer que Deus responda você, você quer que Deus age na sua vingança, você quer que Deus age para favorecer o seu ego, porque você está com o ego ferido, você está com o coração ferido, você quer que Deus age para resolver teu problema. Não. Deus age com justiça, Deus age nas duas causas, tanto na sua quanto na da outra pessoa. Deus é justo, Deus não vai maltratar ninguém por causa de você estar pedindo, Deus não vai destruir ninguém porque você está pedindo. Aliás, tem muitas pessoas também que Deus não responde porque são orações de Balaão, oração que vai orar a Deus para amaldiçoar as pessoas, para matar as pessoas. Não faça isso. Toma o exemplo de Salomão, quando foi diante de Deus, ele só pediu sabedoria. Isso é uma coisa que você precisa fazer quando você se apresentar diante de Deus. Talvez isso destrave a sua vida. Quando você precisar de algo na tua vida, ore a Deus para pedir sabedoria, porque todo poder, Deus já lhe entregou. Por quê? Porque ele está escrito, eis que vos dou o poder. Então, quando você tem sabedoria, você sabe usar esse poder que Deus te deu. Quando você tem sabedoria, você sabe aplicar esse poder que Deus te deu e a sua vida transforma e a sua vida muda.
É uma palavra de fé, meu amado, é uma palavra de vida, sabe? O centurião nos deu um grande exemplo. Quando você faz uma oração, faz um pedido a Deus, porque centurião chegou diante de Jesus, que era Deus, e fez um pedido a ele. E Deus disse para ele, perguntando aonde que estava, ele falou, não precisa, o Senhor transcende o espaço e a matéria. O Senhor vai me dizer uma palavra e o meu servo vai curar. É assim que você precisa orar diante de Deus para que a sua vida mude. Uma palavra do Senhor pode mudar a sua história, uma palavra do Senhor Jesus pode mudar a sua vida. É dessa forma que você precisa orar para que as suas orações sejam respondidas. Não tem barreira, não tem problema, não tem dificuldade, não tem tempestade, não existe nada, não existe cadeia que prende uma pessoa que ora. Não importa, a oração transcende o tempo, transcende a matéria, transcende o espaço, a oração tem poder, mas veja, uma oração que não tem mancha no coração, uma oração sincera. Não importa se você pecou, se você errou, não importa, mas se você se arrependeu, se consertou com o teu irmão, está sincero diante de Deus, Deus alcança você até dentro da barriga de um peixe, como Jonas disse. No fundo do inferno eu orei a Deus e Deus ouviu a minha oração. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer responder a tua oração. Mas você precisa fazer que nem Jesus falou. Você precisa trancar dentro do seu quarto. Mas não estamos falando de coisa física, não. Trancar dentro do quarto é você olhar para o seu coração, você se fechar ali dentro e se conhecer. Existem muitas pessoas que conhecem muito mais as pessoas do que eles mesmos. Então faça o seguinte, olha para o seu coração, olha para a sua alma, faça ali um julgamento interno dentro de você mesmo, como diz a palavra, se nós julgássemos nós mesmos, nós não seríamos julgados. Aí você vai entender o que Deus tem para a tua vida e as suas orações serão respondidas. E se você sentiu o toque do Espírito Santo através dessa palavra que Deus falou com você, quero te pedir um favor. Mais uma vez, fortalece o canal, se inscreve, compartilha para que mais pessoas recebam essa graça e essa misericórdia que Deus tem para a vida deles. Amém? Deus abençoe sua vida.